Meu nome é Raquel Mercer. Eu tinha 30 anos, era gerente de operações de folha de pagamento, estava de licença maternidade e era mãe de uma bebê de um mês chamada Lily, quando minha sogra bateu nela porque ela estava chorando no meio da noite. Menos de uma hora depois, eu estava dentro de uma emergência pediátrica enquanto minha filha espumava pela boca e 4 desconhecidos lutavam para impedir que seu pequeno corpo tivesse convulsões. Por favor, deixem-eu segurá-la, implorei. Uma enfermeira gentilmente me impediu de chegar perto da cama. Precisamos de espaço para ajudá-la, Sra. Mercer. Lily parecia pequena demais sob aquelas luzes fluorescentes. Havia fios passando pelo seu peito. Uma máscara de oxigênio cobria quase todo o seu rosto. A cada poucos segundos, um dos monitores soltava outro alarme agudo que fazia minhas pernas ficarem ainda mais fracas. Diane, a mãe do meu marido, estava encostada na parede do outro lado. Ela não tinha chorado. Não tinha perguntado se Lily iria sobreviver. Ela continuava esfregando a palma da mão que tinha usado para bater na minha filha, como se ela fosse a vítima. Eu mal toquei nela, disse. Raquel está fazendo parecer que foi muito pior do que realmente foi. Fiquei olhando para ela. Eu ainda conseguia ver a cabeça de Lily batendo na borda de madeira do berço. Ainda conseguia ouvir o silêncio repentino depois que a mão de Diane atingiu seu rosto. Mas, acima de tudo, eu ainda conseguia ouvir a explicação de Diane. Eu precisava fazer ela parar. Lily tinha chorado por menos de 20 minutos. Ela tinha apenas um mês de vida. A doutora Helena Shaw entrou segurando um tablet contra o peito. Sua expressão estava controlada, mas algo em seus olhos me dizia que os exames tinham mostrado mais do que os médicos esperavam. Sra. Mercer, identificamos um sangramento ao redor do cérebro da Lily, disse ela. Provavelmente foi isso que causou a convulsão. Meus joelhos quase cederam. Ela vai morrer? Estamos fazendo tudo o que é necessário para estabilizá-la, mas há outra coisa que você precisa entender. Diane parou de esfregar a mão. A doutora Shaw olhou para mim e depois para ela. Sua filha já está se recuperando de outro ferimento. Isso não aconteceu esta noite. O quarto ficou completamente em silêncio. A boca de Diane se abriu. O quê? Ela perguntou, assustada. Você está brincando, certo? A doutora Shaw não respondeu imediatamente. E antes que ela pudesse me dizer qual era aquele ferimento mais antigo, outra pergunta surgiu na minha cabeça. Uma pergunta que me assustou ainda mais do que a possibilidade de perder Lily naquela noite. Quantas vezes Diane tinha ficado sozinha com minha filha enquanto eu dormia? Comecei a lembrar de cada crise de choro sem explicação, de cada dificuldade para alimentá-la. De todas as vezes que Lily ficava rígida quando Diane a pegava no colo, de todas as noites em que Diane insistia para que eu continuasse na cama porque dizia saber mais sobre bebês do que eu. A mulher que eu tinha convidado para dentro da minha casa para me ajudar durante minha recuperação estava cuidando de Lily quando ninguém mais estava olhando. E agora o médico estava me dizendo que minha bebê já tinha sido machucada antes. Antes de eu explicar o que o hospital descobriu e o que isso revelou sobre as noites em que eu achava que Lily estava segura, por favor, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe seu like neste vídeo. Se contar minha história ajudar outro pai ou outra mãe a confiar nos sinais de alerta que todo mundo continua ignorando, então reviver tudo isso terá um propósito. Para entender como a avó da minha filha acabou naquele quarto do hospital agindo como se fosse a vítima, preciso voltar 4 semanas, até a tarde em que Daniel e eu levamos Lily para casa. Eu tinha imaginado aquele dia durante toda a minha gravidez. Achava que me sentiria completa no momento em que carregasse minha filha pela porta da frente de casa. Em vez disso, eu me senti exausta, assustada e responsável por uma vida tão frágil que verificava a respiração de Lily a cada poucos minutos. Daniel colocou a bolsa do hospital dela ao lado do sofá e beijou o topo da minha cabeça. Você precisa dormir, ele disse. Eu vou. Você disse isso ontem à noite. Eu estava no hospital ontem à noite. Ele sorriu, mas eu conseguia ver a preocupação por trás daquele sorriso. Daniel trabalhava como supervisor de turno em uma empresa de logística. A falta de funcionários significava que ele logo voltaria a ter uma rotina imprevisível, que muitas vezes o manteria longe de casa durante a noite. Nós já tínhamos conversado sobre isso antes de Lily nascer, mas a realidade parecia diferente com ela dormindo nos meus braços.
Eu tinha licença maternidade remunerada e economia suficientes para pagar nossas contas. O que eu não tinha era confiança. Minha mãe morreu quando eu tinha 19 anos. Minha irmã mais velha, Naomi, me ajudou durante os anos que vieram depois, mas ela não podia substituir a pessoa que eu queria ao meu lado agora que eu mesma tinha me tornado mãe. Diane entendia essa ausência. Durante anos, ela dizia que não me via como nora. Ela me via como a filha que nunca teve. Pelo menos era nisso que eu acreditava. Ela chegou à nossa casa 2 horas depois que levamos Lily para casa. Trazia uma mala em uma mão e 3 potes de comida na outra. Arrumei minhas coisas para ficar 2 semanas, anunciou. Talvez 3, se você ainda estiver com dificuldades. Eu deveria ter percebido a maneira como ela disse com dificuldades. Naquele momento, tudo o que eu percebi foi a comida. Diane lavou a louça que tínhamos deixado na pia antes de irmos para o hospital. Trocou os lençóis do nosso quarto, dobrou as roupas de Lily e preparou o jantar enquanto eu ficava sentada no sofá, lutando para não fechar os olhos. Quando Lily começou a chorar, eu me forcei a levantar. Diane chegou ao berço primeiro. Fique aí, ela disse. Foi por isso que eu vim. Ela pegou Lily e a segurou contra o ombro. O choro continuou, mas eu voltei a me sentar no sofá. Diane tinha criado Daniel e os irmãos dele. Ela passou décadas lembrando todo mundo disso. Segundo ela, toda aquela experiência tinha dado a ela um instinto que as mães mais jovens já não tinham. Nos primeiros dias, eu fui grata por isso. Ela cozinhava, limpava e cuidava da roupa antes mesmo que eu percebesse que o cesto estava cheio. Quando Daniel voltou ao trabalho, Diane ficava comigo durante as longas noites e dizia que era normal eu me sentir sobrecarregada. Mas a ajuda dela sempre vinha acompanhada de pequenas críticas. Eu estava segurando Lily demais. Eu respondia rápido demais quando ela chorava. Eu estava deixando que ela ficasse dependente de mim. No começo, eu ria, porque a ideia de um recém-nascido manipular alguém parecia ridícula. Diane nunca ria comigo. Na 4ª noite dela em nossa casa, Lily acordou pouco depois da meia-noite. Eu tinha acabado de fechar os olhos quando ouvi o choro dela pelo monitor do bebê. Afastei o cobertor, mas Diane já estava parada na porta do nosso quarto. Volte a dormir, ela sussurrou. Eu cuido dela. Ela provavelmente está com fome. Você deu comida para ela há menos de 2 horas. Ela tem 1 mês de vida. Ainda não segue nenhum horário. A expressão de Diane ficou séria. Isso é porque você ainda não deu um horário para ela. Passei por ela e entrei no quarto de Lily. O rosto dela estava vermelho de tanto chorar. No momento em que a peguei, ela se aconchegou contra meu peito e começou a procurar leite. Ela está com fome, eu disse. Diane cruzou os braços. Ela sabe que, se chorar, você vai correndo até ela. Cada vez que você atende ao choro, torna a noite seguinte mais difícil. Ela não está fazendo isso de propósito. Você não sabe disso. Olhei para minha filha, tão pequena e incapaz de sustentar a própria cabeça. Pela primeira vez, a confiança de Diane não me tranquilizou. Ela me assustou. Daniel acordou durante a discussão e nos encontrou paradas no corredor. O que aconteceu? Ele perguntou. Seu marido não confia em mim para cuidar do bebê, disse Diane. Não foi isso que eu disse. Mas foi isso que você quis dizer. Daniel esfregou os olhos e olhou para mim. Raquel, minha mãe está tentando ajudar. Eu sei. Eu só disse que Lily estava com fome. Então dê comida para ela e depois volte para a cama. Estamos todos cansados. Parecia uma discussão tão pequena que eu deixei terminar ali. Esse virou o nosso padrão. Diane ultrapassava um limite. Eu explicava por que aquilo me incomodava. Ela dizia que eu estava rejeitando a ajuda dela. Então Daniel colocava tudo na conta do cansaço e pedia que nós duas esquecêssemos o assunto. Mas só uma de nós precisava mudar. Em uma semana, Diane já tinha reorganizado o quarto de Lily, trocado o horário das mamadas que estava na geladeira por um horário feito por ela e começado a entrar no nosso quarto sem bater sempre que Lily chorava. Cada vez que eu reclamava, ela me lembrava que eu precisava descansar. Cada vez que Daniel a defendia, ele lembrava que ela tinha criado 3 filhos saudáveis.
E cada vez que eu abria mão de uma pequena decisão, Diane ganhava um pouco mais de controle sobre o que acontecia dentro da minha casa. A pior concessão aconteceu perto do fim da segunda semana dela conosco. Daniel tinha sido escalado para 3 turnos noturnos seguidos. Eu mal tinha dormido e Lily tinha começado a acordar com mais frequência. Diane colocou uma xícara de chá ao meu lado e se ofereceu para assumir toda a responsabilidade por Lily durante a noite. Eu hesitei. Então ela estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. Você não vai conseguir cuidar desse bebê se desmaiar de cansaço, disse ela. Confie em mim, Raquel. Eu queria confiar nela. Queria que a mulher que me chamava de filha realmente sentisse isso. Então, concordei. Naquela noite, coloquei Lily no berço, beijei sua testa e deixei a porta do quarto entreaberta. Diane veio atrás de mim e fechou a porta em silêncio. Naquele momento, pensei que finalmente estava aceitando a ajuda que todos diziam que eu precisava. Eu não entendia que tinha acabado de dar a Diane as horas em que minha filha não podia me contar o que estava acontecendo, e ninguém mais estava acordado para ver. Nas 2 primeiras noites, o plano de Diane pareceu funcionar. Eu ainda acordava sempre que Lily chorava, mas Diane chegava ao quarto antes que eu conseguisse sair da cama. Alguns minutos depois, a casa ficava silenciosa novamente. Cada vez que eu entrava no quarto, Lily já estava de volta ao berço. Ela só precisa ser lembrada de que a noite é para dormir, Diane me dizia. Eu não sabia como alguém poderia lembrar uma bebê de 1 mês de qualquer coisa, mas o cansaço fazia a confiança de Diane parecer mais fácil de aceitar do que a minha própria insegurança. Na 3ª manhã, Lily recusou metade da mamadeira. Ela pegava o leite, bebia por alguns segundos e depois soltava, chorando. Quando a coloquei no meu ombro, ela fez um som que eu nunca tinha ouvido antes, mais agudo e assustado do que seu choro normal. O que aconteceu ontem à noite? Perguntei. Diane não tirou os olhos da louça. Ela lutou contra o sono, só isso. Ela caiu? Claro que não. Você percebeu se ela estava agindo como se alguma coisa estivesse doendo? Diane desligou a água. Bebês choram. Raquel, você precisa parar de tratar cada barulho como se fosse uma emergência médica. Daniel estava se preparando para trabalhar no corredor. Ele ouviu a última parte e entrou na cozinha. O que aconteceu? Lily não está comendo normalmente. Ele tocou a testa de Lily. Ela não parece estar com febre. Febre não é a única razão para um bebê parar de comer. Diane suspirou. Ela está com gases. Eu disse isso para Raquel, mas aparentemente 30 anos de experiência não significam mais nada agora. Daniel olhou para o relógio. Ligue para o pediatra se estiver preocupada. Foi o mais perto que ele chegou de me apoiar, mas o tom dele deixava claro que esperava que a ligação provasse que Diane estava certa. A enfermeira do pediatra perguntou sobre a temperatura de Lily, as fraldas molhadas, a respiração e a alimentação. Nada parecia ser imediatamente perigoso, mas ela recomendou que eu anotasse quando o choro estranho acontecia e se ele vinha depois de ela comer ou dormir. Baixei o aplicativo do nosso monitor de bebê e ativei a gravação na nuvem acionada pelo som. O monitor sempre mostrava uma imagem ao vivo. Eu nunca tinha ativado a gravação porque não achava que precisávamos disso. Quando expliquei a mudança, Diane ficou olhando para a câmera instalada acima do berço de Lily. Então agora você está me gravando? Estou gravando os padrões de choro da Lily. Essa câmera aponta para qualquer pessoa que esteja segurando ela. O pediatra pediu que eu acompanhasse o que acontece antes de ela chorar. Diane apertou os lábios. Você poderia simplesmente me perguntar. Eu perguntei e você respondeu. Daniel entrou no meio de nós antes que a discussão aumentasse. Mãe, não é nada pessoal. Raquel precisa de alguma coisa para mostrar ao médico. Diane olhou para ele. Você acha que eu estou fazendo alguma coisa errada? Ele hesitou por apenas alguns segundos. Não. Então ele olhou para mim como se esperasse que eu desse a mesma resposta que ele queria ouvir. Em vez disso, ajeitei a coberta de Lily e fiquei em silêncio. Aquele silêncio mudou o clima dentro da nossa casa. Diane continuou ajudando, mas o carinho desapareceu. Cada mamadeira que ela lavava e cada roupa que dobrava se tornaram provas de como ela achava que eu era ingrata. Ela parou de me chamar de filha.
Quando ficava chateada comigo, começou a se referir a Lily como o bebê do Daniel. Na noite seguinte, Lily voltou a mamar normalmente. Eu me convenci de que tinha sido apenas gases, exatamente como Diane tinha dito. Mas o choro continuava. Às vezes, Lily ficava rígida quando eu a tirava do berço. Outras vezes, ela se acalmava imediatamente contra o meu peito e dormia sem dificuldade. A diferença dependia de quem tinha cuidado dela. Aquilo deveria ter me mostrado tudo. Mas, em vez disso, eu me culpava. Achava que Lily conseguia sentir minha ansiedade. Achava que eu estava deixando ela dependente de mim. Achava que a confiança de Diane parecia mais segura do que o meu medo constante. O pediatra examinou Lily durante uma consulta de rotina e não encontrou febre, marcas visíveis ou nenhum ferimento externo óbvio. Lily tinha ganhado peso e se comportou normalmente durante quase toda a consulta. Saí de lá aliviada e também envergonhada. Diane estava me esperando quando voltei para casa. Bom, o médico não encontrou nada óbvio porque não há nada de errado. Ela ainda quer que a gente acompanhe o choro. Diane estendeu os braços. Me dê ela. Você parece exausta. Hesitei antes de passar Lily para ela. Diane percebeu naquela noite. Ela disse a Daniel que talvez fosse embora mais cedo. Eu vim porque você disse que Raquel precisava de ajuda, ela falou para ele. Eu não vim aqui para ser tratada como uma criminosa. Ninguém chamou você de criminosa, Daniel respondeu. A câmera chamou. É um monitor de bebê, mas está apontada para mim. Daniel esperou Diane sair do quarto antes de falar comigo. Você pode desligar a gravação quando minha mãe estiver com ela? Não. O pediatra me disse para acompanhar o choro da Lily. O médico não disse que você precisava gravar minha mãe. Por que a gravação incomoda tanto ela se não está acontecendo nada? A expressão de Daniel mudou. Eu tinha feito uma pergunta razoável, mas ele ouviu como se fosse uma acusação. Você está cansada, ele disse. Está procurando algum perigo porque tem medo de fazer alguma coisa errada. Estou procurando porque Lily não pode me dizer se alguma coisa está errada. E minha mãe não fez nada além de nos ajudar. Olhei para o quarto de Lily. Isso não significa que eu vou parar de prestar atenção. Daniel baixou a voz. Se você continuar tratando ela desse jeito, ela vai embora. Naquele momento, uma parte de mim, cansada demais, quase disse que talvez ela devesse mesmo ir. Então Lily chorou, e Diane gritou do quarto que estava tudo sob controle. Eu fiquei onde estava. Essa decisão voltou à minha cabeça mais vezes do que consigo contar. Nos 10 dias seguintes, o comportamento de Diane ficou cada vez mais rígido. Ela decidia quando Lily deveria comer, quanto tempo deveria dormir e quão rápido alguém deveria responder quando ela chorava. Se eu chegasse ao quarto antes dela, Diane aparecia atrás de mim e ficava observando como se eu estivesse fazendo uma prova. Se Lily se acalmasse no meu colo, Diane dizia que eu tinha ensinado a filha a esperar atenção o tempo todo. Se Lily continuasse chorando, Diane dizia que minha ansiedade estava passando para ela. Não havia nenhum resultado que não acabasse sendo culpa minha. Daniel percebia a tensão, mas enfrentar Diane significaria admitir que a paz dentro da nossa casa dependia do meu silêncio. Ele continuou trabalhando à noite. Eu continuei dormindo em períodos curtos e cheios de culpa, e Diane continuou fechando a porta do quarto de Lily. 3 noites antes de tudo acontecer, acordei às 2h14 da manhã e ouvi Lily chorando pelo monitor. O som parou de repente. Abri o aplicativo, mas quando a imagem ao vivo carregou, Diane estava colocando Lily de volta no berço. O que aconteceu? Perguntei pelo alto-falante do monitor. Diane se assustou e olhou diretamente para a câmera. Nada aconteceu. Ela parou de chorar muito rápido. Você preferia que ela continuasse gritando? Saí da cama e entrei no quarto de Lily. Ela estava acordada, mas em silêncio. Os punhos estavam bem fechados contra o peito. Estendi a mão para pegá-la. Diane ficou entre nós. Você pediu para eu cuidar das noites. Eu estou verificando minha filha. Você está tornando isso impossível. Saia da frente, Diane. Algo na minha voz fez com que ela obedecesse. Quando peguei Lily,
ela soltou um choro fraco e escondeu o rosto no meu peito. Fiquei acordada com ela até o amanhecer. Na manhã seguinte, contei a Daniel que queria que Diane parasse de cuidar das noites. Ele passou as duas mãos pelo rosto. Isso pode esperar até eu dormir um pouco. Não. O que minha mãe fez? Eu não sei. Esse é o problema. Então você não viu nada? Eu ouvi Lily chorando. Depois ela parou de repente. Quando entrei, ela parecia assustada. Ela é um bebê, Raquel. Como você pode saber que ela estava assustada? Eu sou a mãe dela. E Diane é a avó dela. As palavras ficaram entre nós. Não era a mãe dela. Não era a pessoa responsável pela segurança dela. Era a avó dela. Como se esse título desse a Diane o mesmo direito que eu tinha. Eu não quero que ela fique sozinha com Lily à noite, eu disse. Daniel olhou para o quarto de hóspedes. Tudo bem. Vou falar com ela depois do meu turno. Você vai sair daqui a 1 hora. Eu sei. Então fale com ela agora. Se eu fizer isso agora, ela vai achar que você está tentando expulsá-la. Eu estou pedindo um limite dentro da minha própria casa. Daniel pegou as chaves. Eu resolvo isso amanhã. Amanhã virou a palavra que permitiu que todo o resto acontecesse. Naquela noite, mantive Lily ao meu lado no nosso quarto. Diane fez questão de não ajudar em nada. Deixou as mamadeiras na pia e ficou me observando carregar as roupas enquanto segurava Lily. No dia seguinte, eu mal conseguia ficar de pé sem sentir tontura. Diane esperou até Daniel estar se preparando para outro turno noturno antes de falar comigo. Você vai deixar esse bebê cair se continuar assim. Eu estou bem. Você não dormiu. Vou dormir quando Daniel chegar em casa. Isso vai ser daqui a mais de 10 horas. Eu consigo aguentar. Diane olhou para Daniel. Ele me chamou de lado. Deixe minha mãe cuidar de uma noite, ele disse. Você pode deixar o monitor ligado. Eu já disse que não me sinto confortável com isso. E eu disse que falaria com ela. Você não falou. Estou falando com vocês duas agora. Essa era a ideia de Daniel sobre justiça. Pedir que a pessoa que estava ultrapassando o limite e a pessoa que estava defendendo esse limite fizessem o mesmo esforço para chegar a um acordo. Olhei para Lily, dormindo no meu peito. Uma noite, eu disse. E a porta do quarto fica aberta. Diane concordou. Ela pareceu quase ofendida por eu ter sentido necessidade de pedir isso. Daniel saiu para trabalhar pouco depois das 21 horas. Durante as horas seguintes, fiquei no sofá com Lily. À meia-noite, dei comida para ela e troquei sua fralda. Ela adormeceu no meu colo, e eu a levei para o quarto. A luz verde da câmera estava acesa. A porta continuava aberta. Voltei para o meu quarto e coloquei o monitor ao lado do meu travesseiro. Não sei quanto tempo dormi. O choro de Lily me acordou. No começo, era um choro normal de fome. Então a voz de Diane veio pelo monitor. Pare com isso. Abri os olhos. Lily chorou ainda mais. Diane falou de novo, dessa vez mais alto. Não há nada de errado com você. Saí da cama o mais rápido que consegui. Quando cheguei ao corredor, o choro de Lily tinha ficado desesperado. Então ouvi Diane sussurrar alguma coisa que não consegui entender. Entrei no quarto de Lily enquanto Diane estava inclinada sobre o berço. Afaste-se dela, eu disse. Diane se virou. Lily estava deitada de costas, com o rosto vermelho e gritando. Uma das mãos de Diane estava pressionada contra o colchão ao lado dela. A outra estava sobre o rosto de Lily. Estou tentando acalmá-la há meia hora, Diane disse. Saia daqui. Você é a razão de ela agir assim. Ela tem apenas 1 mês e já sabe que, se gritar, você vai correndo. Estendi a mão para pegar Lily. Diane se moveu primeiro. A mão aberta dela atingiu o lado do rosto de Lily. A cabeça da minha filha virou para o lado e bateu na borda de madeira do berço. Por um segundo, nenhuma de nós se mexeu. Então empurrei Diane para longe e peguei Lily. O que você fez? Eu mal toquei nela.
Você bateu na minha bebê. Ela não parava. O choro de Lily tinha mudado. Estava mais fraco, interrompido por pequenos suspiros. Segurei Lily contra o peito e peguei meu celular. Diane segurou meu pulso. Não ligue para ninguém por causa de um tapinha. Puxei meu braço. Ela bateu a cabeça. Ela está bem. Eu precisava fazer ela parar, Diane gritou. Você estava deixando ela controlar a casa inteira. De repente, Lily ficou imóvel. Os olhos dela continuavam abertos, mas já não focavam em mim. Lily. O pequeno corpo dela ficou rígido nos meus braços. Então os braços começaram a tremer. Uma espuma branca apareceu no canto da boca. Liguei para o serviço de emergência. Diane veio atrás de mim pelas escadas, dizendo para eu falar que Lily tinha começado a engasgar durante uma mamada. Eu contei à atendente exatamente o que tinha acontecido. Minha sogra bateu na minha filha de 1 mês. A cabeça dela bateu no berço e agora ela está tendo uma convulsão. Diane parou de falar. A atendente me orientou a colocar Lily de lado e manter as vias respiratórias livres. Coloquei Lily no tapete enquanto todos os meus instintos gritavam para que eu a pegasse no colo. A convulsão parecia durar para sempre. Quando os paramédicos chegaram, os movimentos de Lily tinham diminuído, mas ela mal respondia. Um dos paramédicos a examinou enquanto o outro me fazia perguntas. O que aconteceu imediatamente antes da convulsão? Ela foi atingida. Por quem? Apontei para Diane. A mãe do meu marido. O rosto de Diane ficou duro. Ela está histérica. O bebê estava chorando e eu apenas dei um tapinha no rosto dela. O paramédico olhou para mim novamente. Você viu acontecer? Sim. Ele anotou alguma coisa. Diane tentou entrar na ambulância com a gente, mas o paramédico a impediu. Somente os pais da criança. Pela primeira vez desde que ela tinha se mudado para minha casa, alguém negou o acesso de Diane sem pedir que ela concordasse. Entrei na ambulância ao lado de Lily e liguei para Daniel. Ele atendeu no terceiro toque. O que aconteceu? Sua mãe bateu na Lily. Silêncio. Estamos indo para o hospital infantil. Lily teve uma convulsão. O que você quer dizer com minha mãe bateu nela? Eu vi ela fazer isso. Estou indo agora. Não deixe ela chegar perto da Lily. A ligação terminou antes que ele pudesse responder. No hospital, a equipe de emergência tirou Lily de mim antes que eu conseguisse terminar de explicar o que tinha acontecido. Diane chegou em seu próprio carro alguns minutos depois. Ela entrou na emergência exigindo ver a neta. Eu disse à enfermeira que ela tinha sido a pessoa que bateu em Lily. Diane foi orientada a esperar perto da parede do outro lado, enquanto os seguranças permaneciam por perto. Foi então que aconteceu aquela cena no hospital que contei no começo. A doutora Shaw explicou o sangramento ao redor do cérebro de Lily. Ela me disse que a convulsão era uma reação a um trauma grave e que Lily precisava ficar sob monitoramento neurológico intensivo. Então ela me contou que havia outro ferimento. Que tipo de ferimento? Perguntei. A doutora Shaw se sentou na cadeira ao meu lado. O exame dos ossos identificou uma fratura em processo de cicatrização em uma das costelas de Lily. Pelo aspecto da fratura, ela não aconteceu esta noite. Senti como se o quarto tivesse inclinado. Uma costela quebrada? Sim, mas ela nunca caiu. Nunca sofreu nenhum acidente. Eu entendo. Isso poderia ter acontecido durante o parto? O local e o estágio de cicatrização tornam isso improvável. Do outro lado do quarto, Diane soltou uma risada curta. Você está brincando, certo? Ninguém respondeu. Diane olhou para a doutora Shaw. Você está dizendo que alguém quebrou a costela dela sem ninguém perceber? Fraturas de costela em bebês podem não causar marcas visíveis, explicou a doutora Shaw. Elas podem aparecer como choro sem explicação, dificuldade para se alimentar ou dor quando o bebê é tocado ou segurado. Lembrei de Lily recusando a mamadeira. Lembrei de como ela ficava rígida quando eu a pegava. Lembrei de quando perguntei a Diane o que tinha acontecido durante a noite. Meu estômago se revirou. Diane apontou para mim.
A Raquel fica carregando ela o tempo todo. Talvez tenha apertado a criança. Fique longe de mim, eu disse. Ou pode ter sido Daniel. Ele fica desajeitado quando está cansado. Tirem ela daqui. Os seguranças ficaram entre nós. Diane resistiu até a doutora Shaw dizer que o hospital era obrigado a comunicar os 2 ferimentos às autoridades. No momento em que Diane ouviu a palavra denúncia, sua confiança mudou. Ela parou de insistir que nada tinha acontecido. Começou a insistir que ninguém poderia provar nada. Uma assistente social do hospital chamada Tessa Brooks chegou enquanto os seguranças levavam Diane para uma sala de espera separada. Tessa sentou ao meu lado e explicou que o serviço de proteção à criança e a polícia tinham sido acionados. Lily não poderia receber alta até que um plano de segurança fosse definido. Eu trouxe aquela mulher para dentro da minha casa, sussurrei. Você também pediu ajuda imediatamente quando Lily se machucou. Eu deixei ela cuidar de Lily à noite. Você confiou em alguém da família que ofereceu ajuda. Diane escolheu o que fazer com essa confiança. Eu deveria ter percebido. Você percebeu que havia alguma coisa errada. Você ligou para o pediatra. Ativou o monitor. E, quando viu o perigo, agiu. As palavras dela não tiraram minha culpa, mas impediram que ela tomasse conta de todo o resto. Daniel chegou enquanto os investigadores pegavam meu primeiro depoimento. Sua camisa de trabalho estava para fora da calça e ele parecia ter dirigido até o hospital sem entender direito para onde estava indo. Ele me viu e correu até mim. Onde está Lily? Estão levando ela para a UTI. Ela está acordada? Ainda não. Ele segurou o encosto de uma cadeira. O que aconteceu? Sua mãe bateu nela. A cabeça de Lily bateu no berço. Daniel olhou para a sala de espera onde Diane estava sendo mantida. Minha mãe disse que deu um tapinha no rosto dela. Eu vi acontecer. Ela disse que Lily começou a engasgar. Ela me disse para falar isso porque não queria que eu denunciasse o que fez. Daniel balançou a cabeça devagar. Eu não estou dizendo que você está mentindo. Você já está procurando outra explicação. Estou tentando entender. Então entenda isso. Lily está com sangramento no cérebro e tem uma costela que foi quebrada antes desta noite. O rosto dele perdeu a cor. O quê? Os médicos encontraram uma fratura antiga. Isso pode ter acontecido por outra coisa. Como o quê? Eu não sei. Durante o parto, na cadeirinha do carro, alguma coisa acidental. O médico já descartou as explicações que sua mãe deu. Daniel se sentou. Por alguns segundos, achei que a realidade finalmente tivesse chegado até ele. Então ele levantou os olhos. Devemos esperar até eles terminarem a investigação antes de destruirmos a vida da minha mãe. Alguma coisa dentro de mim ficou em silêncio. Não, calma. Silêncio. Nossa filha estava inconsciente dentro da UTI pediátrica. E o primeiro medo de Daniel era o que poderia acontecer com a mãe dele. Eu não estou destruindo a vida dela, eu disse. Estou protegendo Lily. Eu sei, mas acusações assim? Não é uma acusação. Eu vi ela fazer isso. As pessoas podem se lembrar das coisas de forma diferente quando estão em pânico. Fiquei olhando para ele. Daniel percebeu o que tinha acabado de dizer, mas não voltou atrás rápido o suficiente. Tessa se aproximou de nós com uma pasta. Para o plano de segurança da Lily, precisamos identificar um lugar para onde ela possa receber alta e onde Diane Mercer não tenha nenhum acesso. Nossa casa, disse Daniel. Eu vou fazer minha mãe sair. Tessa olhou para ele. Você aceita que sua mãe representa um perigo para Lily neste momento? Daniel hesitou. Aquela hesitação respondeu por ele. A casa da minha irmã, eu disse. Naomi Liz. Diane nunca recebeu uma chave. Daniel se virou para mim. Raquel, você não precisa sair de casa. Eu não vou levar Lily de volta para uma casa onde preciso discutir se a pessoa que bateu nela é perigosa. Eu vou resolver isso com minha mãe. Você disse isso antes. Ele abaixou os olhos. Você disse que falaria com ela amanhã. Nenhum de nós precisava dizer o preço que aquele amanhã tinha nos custado.
Naomi chegou antes do amanhecer. Ela não me perguntou por que eu tinha confiado em Diane. Não disse que nunca tinha gostado dela. Ela simplesmente me abraçou com força e ficou me segurando até minhas pernas pararem de tremer. Quando contei a ela sobre a fratura antiga, mal consegui terminar a frase. Naomi se afastou e segurou meu rosto entre as mãos. Você não quebrou a costela de Lily. Eu deixei Diane ficar aqui. Você não bateu nela. Eu ignorei algumas coisas. Você questionou essas coisas. Todo mundo ao seu redor dizia que questionar aquilo significava que você estava ficando instável. Foi então que comecei a chorar. Não alto, mas com o cansaço e o desespero de alguém que passou semanas tentando provar que não estava imaginando coisas. Naomi ficou ao meu lado até a enfermeira da UTI dizer que eu poderia ver Lily. Minha filha estava deitada em um berço hospitalar, com fios cobrindo seu pequeno corpo. Uma manta amarela e macia estava colocada sobre suas pernas. Eu a reconheci imediatamente. Diane tinha comprado aquela manta antes de Lily nascer. Ela tinha dado a manta no meu chá de bebê e dito a todos que aquela seria a manta favorita de Lily. Eu a tirei. A enfermeira perguntou se havia algum problema com a manta. Ela veio da pessoa que machucou minha filha. A enfermeira trouxe outra manta sem fazer mais perguntas. Durante os 2 dias seguintes, os médicos se concentraram em controlar as convulsões de Lily e acompanhar o sangramento. Ela não precisou de cirurgia, mas ninguém podia garantir que não haveria consequências permanentes. A doutora Shaw explicou que o cérebro dos bebês ainda estava em desenvolvimento. Algumas consequências poderiam aparecer somente conforme Lily crescesse. Eu queria ter certeza de tudo. A medicina só podia me oferecer acompanhamento, tratamento e tempo. Daniel visitava Lily seguindo as restrições de segurança do hospital. Diane estava proibida de entrar na unidade. Sempre que Daniel se sentava ao lado de Lily, parecia destruído, mas todas as nossas conversas acabavam voltando ao mesmo ponto. Ele queria que eu considerasse a possibilidade de o comportamento de Diane ter sido mal interpretado. Eu queria que ele reconhecesse que a segurança de Lily não dependia das intenções de Diane. Na terceira manhã, recebi um alerta da nossa conta bancária conjunta. Daniel tinha pago uma quantia alta como entrada para um advogado criminal que estava defendendo Diane. Encontrei Daniel na cafeteria do hospital. Você usou nossas economias para contratar um advogado para sua mãe. Todo mundo tem direito à representação. Ela tem o próprio dinheiro. Ela disse que a conta dela não estava acessível naquele momento. Nossa filha está na UTI. Eu sei. E você usou um dinheiro que podemos precisar para o tratamento dela para proteger a pessoa que colocou nossa filha lá? Eu não estou protegendo o que ela fez. Você ainda nem consegue dizer o que ela fez. Daniel empurrou o café intocado para longe. Ela é minha mãe e Lily é sua filha. Ele fechou os olhos. Eu não sei como lidar com isso. Você começa escolhendo a pessoa que não pode se proteger sozinha. Tirei minha aliança e coloquei sobre a mesa. Daniel ficou olhando para ela. Raquel, não. Eu não estou tomando uma decisão legal definitiva hoje, mas estou tomando uma decisão sobre segurança. Eu e Lily vamos para a casa da Naomi quando ela receber alta. Você não vai deixar sua mãe chegar perto dela. Você não vai contar onde estamos ficando e não vai usar mais nenhum centavo do nosso dinheiro compartilhado para Diane. Você está agindo como se eu tivesse machucado ela. Você ajudou Diane a continuar dentro da nossa casa depois que eu pedi que você interferisse. O rosto dele ficou tenso. Isso não é a mesma coisa. Não, não é. Mas ainda importa. Deixei a aliança sobre a mesa. Naquela tarde, uma investigadora voltou para revisar a sequência dos sintomas de Lily. Ela perguntou quando Diane tinha começado a cuidar dela durante a noite e se mais alguém tinha acesso ao quarto. Contei todas as noites que conseguia lembrar. Então ela perguntou se tínhamos câmeras dentro de casa. Olhei para ela. O monitor do bebê. Ele grava trechos ativados pelo som? Sim. Você ainda tem acesso à conta? Minhas mãos começaram a tremer antes mesmo de eu abrir o aplicativo. Havia dezenas de gravações salvas. Algumas duravam menos de 1 minuto.
Outras continuavam por vários minutos porque o choro de Lily mantinha a gravação ativa. A investigadora pediu que eu não assistisse sozinha. O hospital providenciou uma sala reservada, e Tessa ficou ao meu lado enquanto os arquivos eram copiados e preservados. Os primeiros vídeos não mostravam nada estranho. Lily chorava. Diane a pegava no colo. A gravação terminava quando o quarto ficava em silêncio. Então a investigadora abriu um vídeo gravado 11 noites antes da agressão. A câmera mostrava Diane entrando no quarto. Lily estava chorando no berço. Diane ficou parada sobre ela por alguns segundos sem pegá-la. O microfone registrou Diane mandando Lily parar. Quando o choro continuou, Diane se abaixou e a pegou rápido demais. A cabeça de Lily caiu para trás antes que Diane a segurasse. Tampei a boca com a mão. Diane segurou Lily na frente dela e falou entre os dentes. Então ela colocou as duas mãos ao redor do peito de Lily. Ela apertou. Lily soltou um choro fino e fraco. Diane apertou seu corpo novamente antes de colocá-la de volta com força no colchão. A câmera não conseguia mostrar um osso quebrando. Não precisava. A data coincidia com o período que a doutora Shaw tinha identificado para a fratura em processo de cicatrização. A gravação continuou. Alguns minutos depois que Diane saiu, eu apareci na porta. Fui até o berço, peguei Lily e a segurei contra o meu peito. Eu não fazia ideia do que tinha acontecido. Eu estava vendo a mim mesma tentando confortar minha filha machucada sem entender por que ela estava sentindo dor. Aquilo quebrou alguma coisa dentro de mim. Eu peguei ela no colo, sussurrei. E se eu tivesse piorado tudo? Tessa pausou a gravação. Você respondeu à dor dela. Diane foi quem causou essa dor. A investigadora mostrou outra gravação, de 2 noites depois. Diane reclamava do choro de Lily e a pressionava contra o colchão com força suficiente para fazer o berço se mover contra a parede. Havia outras gravações dela negando conforto a Lily, chamando a bebê de difícil e culpando a mim pelo comportamento dela. Então chegamos à última gravação, a da noite em que Lily sofreu ferimento grave. A câmera registrou a mão de Diane atingindo Lily. Registrou o impacto contra o berço. Registrou quando entrei no quarto. E registrou Diane dizendo que precisava fazer minha filha parar. Não havia mais espaço para confusão, diferença de memória ou qualquer versão da história em que Diane fosse apenas uma avó cansada que cometeu um erro sem intenção. Quando mostraram a Daniel as gravações preservadas, ele assistiu a primeira 2 vezes. Depois, ficou sozinho na sala de consulta por quase 1 hora. Ele foi até o quarto de Lily naquela noite. Eu parei os pagamentos para o advogado da minha mãe, disse ele. Continuei olhando para Lily. Isso não apaga o primeiro pagamento. Eu sei. Você sabe mesmo? Daniel olhou através da parede de vidro para o posto das enfermeiras. Ela fazia coisas quando éramos crianças que passei anos dizendo a mim mesmo que eram normais. Sempre que um de nós reclamava, ela dizia que éramos ingratos. Finalmente olhei para ele. Você sabia que ela podia ser cruel. Eu sabia que ela perdia a paciência. Nunca imaginei que ela faria isso com um bebê. Eu disse que não confiava no que estava acontecendo à noite. Eu achei que você estava sobrecarregada. Você queria que isso fosse verdade porque era mais fácil. Ele assentiu. Não havia mais discussão nele. Vou contar aos investigadores tudo o que sei, disse ele. E vou seguir qualquer plano de segurança que eles exigirem. É disso que Lily precisa. E nós? Olhei para nossa filha. Eu não consigo responder isso enquanto ela está deitada aqui. Na semana seguinte, Daniel começou a fazer terapia individual. Ele participou do programa de educação para pais exigido pelo plano de segurança e contou aos investigadores, com sinceridade, tudo o que sabia sobre o comportamento de Diane no passado. Essas decisões foram importantes. Mas elas não recuperaram minha confiança. Depois de vários dias sem outra convulsão e com os exames estáveis, Lily recebeu alta da UTI. Ela continuou no hospital em observação até a equipe médica ter certeza de que a casa de Naomi cumpria todas as exigências de segurança para a alta. Naomi comprou um berço novo. Colocou ao lado da cama no quarto de hóspedes e deixou toda a organização do quarto de Lily por minha conta.
O berço original continuou dentro da casa, como prova. A manta amarela foi colocada em uma caixa lacrada. Parei de usá-la porque não precisava mais guardar um presente ligado a alguém que acreditava que sua generosidade lhe dava autoridade. Quando Lily finalmente recebeu alta, eu mesma a carreguei para fora do hospital. Daniel caminhou ao nosso lado, mas não pediu para pegá-la. Na casa de Naomi, ele podia fazer visitas programadas de acordo com o plano de segurança. Naomi ou outro adulto autorizado precisava estar presente. Daniel nunca reclamou da supervisão. Diane reclamou de tudo por meio do advogado e de vários parentes. Ela insistia que as gravações tinham sido tiradas de contexto. Dizia que o hospital tinha exagerado os ferimentos de Lily. Descrevia a si mesma como uma avó sendo punida por tentar ajudar uma mãe nova e instável. Eu parei de responder. A Raquel que tinha recebido Diane em sua casa teria escrito páginas e páginas tentando se defender. A Raquel que saiu do hospital entendeu que os limites não se tornam válidos apenas quando todo mundo concorda com eles. Uma ordem de proteção temporária proibiu Diane de entrar em contato comigo ou com Lily. Mais tarde, ela se tornou permanente. Daniel saiu da casa, enquanto eu continuei com Naomi. Separamos nossas finanças, e ele assumiu a responsabilidade pelo dinheiro que tinha retirado da nossa conta conjunta. Ele perguntou várias vezes se terapia poderia salvar nosso casamento. Fiz sessões suficientes para entender que perdoar e se reconciliar não eram a mesma coisa. Eu podia reconhecer que Daniel tinha sido condicionado a temer a desaprovação de Diane. Podia reconhecer que ele finalmente estava mudando. Podia até acreditar que ele amava Lily. Mas eu não conseguia reconstruir um casamento com alguém que tinha olhado para nossa filha inconsciente e pedido que eu protegesse a pessoa responsável por aquilo. Nosso divórcio foi finalizado alguns meses depois. Nós não transformamos aquilo em outra guerra. Daniel seguiu o plano de convivência aprovado pelo tribunal. O contato dele com Lily aumentou aos poucos, conforme ele mostrava que respeitaria todos os limites médicos e de proteção. Ele passou a ser mais honesto sobre os próprios erros. Eu passei a me importar menos com desculpas e mais com padrões. Consistência passou a importar mais do que promessas. Enquanto isso, a recuperação de Lily não seguiu um caminho simples. Algumas semanas traziam progresso, enquanto outras traziam novos medos. Ela teve dificuldade para controlar a cabeça por mais tempo do que o esperado. Mais tarde, teve dificuldade para rolar para um dos lados. O neurologista identificou pequenos atrasos motores e nos encaminhou para a fisioterapia infantil. No começo, cada atraso parecia mais um pedaço da violência de Diane entrando no nosso futuro. Eu via Lily tentando levantar a cabeça e sentia a raiva crescer tão rápido que mal conseguia respirar. A fisioterapeuta dela me ensinou a focar no que Lily conseguiria fazer em seguida, em vez de compará-la com aquilo que já deveria ter acontecido. Então, nós comemorávamos as pequenas coisas. A primeira vez que ela conseguiu manter a cabeça firme. A primeira vez que segurou um brinquedo com as duas mãos. A primeira vez que rolou na direção da minha voz. Nenhum desses momentos apagou o que aconteceu no hospital. Eles provaram que o hospital não tinha se tornado o fim da história dela. Voltei ao trabalho aos poucos. Meu empregador permitiu que eu começasse com uma carga horária reduzida, e Naomi ajudava durante as consultas médicas e as sessões de fisioterapia. Com o tempo, Lily e eu nos mudamos para nosso próprio apartamento. Era menor que a casa onde morávamos antes, mas cada pessoa que tinha uma chave tinha sido escolhida por mim. Instalei outro monitor de bebê acima do berço de Lily. Nas primeiras semanas, a luz verde dele fazia meu estômago apertar. Eu verificava o monitor o tempo todo, mesmo quando Lily estava dormindo a poucos metros de mim. Então, certa noite, percebi que o monitor não tinha sido a razão de Lily ter se machucado. Ele tinha sido uma das razões pelas quais a verdade tinha sobrevivido. Parei de tratá-lo como uma prova do meu fracasso. O processo criminal de Diane continuou acontecendo em segundo plano. Os exames médicos, meu depoimento como testemunha e as gravações deixaram pouco espaço para os advogados dela contestarem o que tinha acontecido. Em vez de enfrentar um julgamento longo, Diane acabou se declarando culpada por crimes graves relacionados a colocar uma criança em perigo e agressão. A sentença incluía prisão, liberdade supervisionada depois da soltura, tratamento obrigatório e uma proibição permanente de entrar em contato comigo ou com Lily.
Ela nunca me deu o pedido de desculpas que tantas pessoas diziam que eu precisava receber. A essa altura, eu já entendia que a responsabilização dela não dependia da vontade dela de demonstrar arrependimento. Ela perdeu o acesso a Lily por causa do que escolheu fazer. Perdeu Daniel porque esperava que ele a protegesse das consequências daquela escolha. E perdeu a autoridade que tinha passado anos construindo porque provas concretas finalmente entraram em uma família que tinha sobrevivido através do silêncio. Daniel continuou fazendo terapia. Com o tempo, ele se tornou um pai mais presente e mais seguro. O relacionamento dele com Lily foi construído dentro de limites que, no passado, ele teria considerado exagerados. Eu ficava feliz por Lily. Mas não confundia a melhora dele com um motivo para reconstruir nosso casamento. No primeiro aniversário de Lily, ela já conseguia sentar sem apoio e se levantar sozinha usando o apoio baixo de fisioterapia que a fisioterapeuta tinha recomendado. Naomi me ajudou a organizar uma pequena comemoração no meu apartamento. Não havia decoração exagerada nem uma grande festa, apenas as pessoas que sempre tinham feito Lily se sentir mais segura. Daniel participou seguindo o plano de convivência. Ele trouxe um presente, respeitou os limites que tínhamos estabelecido e não me pediu nada. Perto do fim da tarde, sentei no chão a alguns metros de Lily enquanto ela segurava o apoio de fisioterapia. As pernas dela tremiam. Naomi ficou atrás dela, pronta para segurá-la caso ela perdesse o equilíbrio. Vamos, meu amor, falei baixinho. Lily olhou para mim. Então soltou uma das mãos do apoio. Por um momento, ela ficou de pé com o apoio de Naomi atrás dela e estendeu a mão diretamente para mim. Atravessei o espaço e a segurei antes que ela perdesse o equilíbrio. Ela riu contra o meu ombro. O som encheu o apartamento. Um ano antes, Diane tratava a voz da minha filha como algo que precisava ser silenciado. Agora Lily podia chorar, rir, reclamar ou me chamar sempre que precisasse. Ninguém na vida dela jamais teria permissão para puni-la por fazer sua voz ser ouvida. Eu costumava acreditar que proteger minha família significava manter todo mundo junto. Lily me ensinou algo diferente. Às vezes, proteger sua família significa decidir quem não deve mais fazer parte dela. E, pela primeira vez desde o hospital, quando Lily descansou a cabeça no meu peito, eu não fiquei pensando no que tinha deixado de perceber. Pensei apenas no que ela conseguia ver diante dela. Uma mãe que acreditava nela, um lar onde suas necessidades importavam e um futuro que nunca mais dependeria da permissão de Diane Mercer.